para o nosso Café com Fé de hoje, a palavra do Senhor que encontra-se em Mateus 19, versículo 14. Bom dia, bom dia, bom dia! Um lindo dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco neste dia. Hoje, quarta-feira, 19 de abril de 2023. Realmente, olhem só, um lindo dia por aqui. Tivemos 2 dias emburrados de chuva. Amanheceu frio, mas o dia tá bonito. Nós estamos ainda nos adaptando à nova realidade. Espero que compreendam. Em nome de Jesus, tudo tem caminhado para o bem e dado certo. Então, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Já pega o seu cafezinho. Já pegue a sua Bíblia. Mateus capítulo 19, versículos. Vou ler o 13 e o 14. Amém? Trouxeram-lhe, o título do texto é Jesus abençoa as crianças, né? Nós estamos essa semana falando sobre as crianças, né? A série Decisões. As nossas decisões, elas impactam, né, no futuro dessa geração. Então, aquilo que nós decidimos hoje, a forma como nós vivemos hoje, né, impacta diretamente o futuro das novas gerações, né, das crianças que virão, das crianças que estão aqui. Nós, enquanto adultos, né, cabe a nós as decisões que irão impactar de forma negativa ou positiva no futuro dessa geração, né? A geração, né, que me faz refletir será a geração de adultos quando nós estivermos idosos, né? Então, que tipo de velhice nós teremos, como será, tudo depende das decisões que nós tomamos agora, da forma como nós conduzimos a criação e a educação dessas crianças, da forma como você, tentante, compreende a sua dificuldade para engravidar e para que o Senhor Deus tem te chamado para viver esta dificuldade. Então, nós estamos essa semana falando sobre as crianças, né? Porque tem se falado, né? Tem acontecido aí, existe promessa aí do inimigo de que haja mais ataques contra crianças. Então, nós estamos aí numa semana de oração, né? Realmente olhando para a palavra da Bíblia, né? O que o Senhor Deus nos ensina sobre as crianças, sobre como educar filhos, né? E a palavra de hoje encontra-se em Mateus 19, 13 e 14, né? Jesus abençoa as crianças. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos e não atrapalhai eles de vir a mim, porque deles é o reino dos céus. Amém. Palavra preciosa, né, do Senhor. As pessoas traziam as crianças, né, até Jesus, e os discípulos começaram a repreender, né, esses pais, esses adultos que traziam essas crianças, né, pedindo, né, que Jesus orasse por essas crianças. E aí Jesus, vendo aquilo, né, percebendo o que estava acontecendo, disse: parem com isso, deixem que venham, né, os pequenos, deixem que eles venham até mim, não atrapalhem, porque deles é o reino dos céus, né. E aí nós temos aqui 2 reflexões para fazer nessa palavra. A primeira é que justamente as crianças são o futuro, né, do planeta, o futuro dessa geração. São as crianças de hoje, a forma como elas são criadas, a forma como elas estão sendo educadas, né, vai falar muito. Perdoem pelo barulho, um trator passando aqui agora. A forma como nós educamos as nossas crianças, a forma como nós conduzimos, né, essa criação, vai determinar como será o futuro da nossa geração, o futuro da nação, o futuro do país, o futuro do planeta, a nossa responsabilidade, né? Ontem eu estava num estudo bíblico, estou participando de um curso, né, de obreiros, e nós falamos sobre isso, sobre a importância de nós olharmos, né, para as nossas crianças,
de uma maneira que a gente compreenda o nosso papel enquanto educadores na vida dessas crianças, né? Nós temos levado os nossos filhos para conhecer a palavra do Senhor. Nós temos levado a palavra do Senhor para os nossos filhos. A forma como nós vivemos, a forma como você vive hoje, né? Você também que está tentando engravidar, você está apta para que seu filho veja Deus através da sua vida, das suas atitudes, né? Nós precisamos estar dispostas, principalmente nós mães, né? Nós que validamos o comportamento dos nossos filhos, até por volta dos 7 anos de idade, é o que nós fazemos, é o que nós permitimos, vamos dizer assim, que vai formar o caráter dos nossos filhos. É a mãe que valida os comportamentos. Então é importante que principalmente nós, enquanto mães, nos preparemos e estejamos prontas, né, para viver essa fase, né, de cuidar dos nossos filhos, de conduzir, né. E uma outra coisa muito importante que esse texto nos ensina, né, toda criança, ela é pura, né? Um bebê, quando ele nasce, ele não tem medo, ele não sente raiva, ele não tem emoções assim que sejam prejudiciais, vamos dizer. E à medida que ele vai crescendo, nós vamos colocando nas crianças o medo, explicando o que é a dor, os sentimentos, as coisas ruins, né? E aí nós precisamos ter cuidado com isso, para que nós não roubemos das nossas crianças a essência pura deles, né? A infância, que realmente eles vivam a infância, que realmente eles sejam crianças, né? A gente vive uma geração aí onde a gente vê as mocinhas muito cedo já querendo se comportar como mini adultas, né? E muitos pais achando isso bonito, né? Os homenzinhos, né? Os rapazinhos querendo ser mini adultos, né? O quanto nós somos responsáveis por dar aos nossos filhos uma infância feliz, uma infância de verdade, uma infância como nós tivemos, brincando na terra, sendo criança, brincando realmente, né? Televisão, celular, tudo isso tem roubado das nossas crianças a essência da infância, né? Esse texto vem nos lembrando, né, que dos pequeninos é o reino dos céus, porque uma criança é pura, né? Assim como Jesus caminhou pela terra, resistiu, né? Sobreviveu à morte, resistiu ao pecado. As crianças, elas vêm para a terra com uma essência pura, né? Uma essência boa, uma essência bonita. E nós vemos aí esses adolescentes, né? Esses adultos cometendo essas atrocidades contra crianças. Por que atacar crianças, né? Existem tantos adultos aí, né? Por que não sobe numa favela atacando, atirando, né? A gente se questiona, se pergunta isso. Mas por quê? Porque as crianças, elas são o futuro da geração, né? E por que cada vez mais a gente tem visto aumentar o número de mulheres com dificuldade para engravidar? Na minha concepção, na minha visão, né? E me perdoem se eu estiver errada, mas é o que eu tenho percebido e visto. Deus cada vez mais tem preparado e chamado nós, enquanto mulheres, para nos capacitar, para só então nos permitir, né? Nos tornar mãe. Então é preciso olhar para isso, né? Você que já é mãe, olhe para a forma como você tem conduzido a infância da sua criança. Se a sua criança verdadeiramente tem sido criança, né? Não exija uma maturidade de uma criança que ela ainda não tem, né? Permita que o seu filho, que os seus filhos vivam a infância, né? Uma infância que nós tivemos, a infância raiz, né? Como diz, porque as crianças precisam ser crianças para que elas não se tornem adultos frustrados, né? Adultos antes do tempo, sem uma preparação emocional suficiente. E mais do que tudo isso, viva Deus, né? Que as suas atitudes, que a sua vida, né, seja uma vida digna, seja uma vida que seu filho possa espelhar e realmente ter como exemplo, ter como modelo, né? Principalmente nós enquanto mães. Amém? Oremos.
Senhor, meu Deus e meu Pai, chego em Tua presença para te louvar, te agradecer, Senhor Deus, por este dia, por esta oportunidade de estar aqui, Senhor Deus. Coloco, Senhor Deus, em Tuas mãos tudo aquilo, Senhor Deus, que nos afasta de viver a Tua vontade, que o Senhor Deus possa nos perdoar de todos os nossos pecados, nossos erros, ó Pai. Senhor Deus, esteja conosco neste dia, nos abençoando, ó Pai, nos purificando, nos libertando, Senhor Deus, e nos livrando de todo mal e de todo perigo. Que toda criança, Senhor Deus, esteja sobre a sua proteção, ó Pai. Que todo lar, que todo coração onde essa palavra chegar, Senhor Deus, seja tocado pela Tua presença, ó Pai. Não permita que nenhum mal, não permita, Senhor Deus, que nem uma ação do inimigo venha ferir, Senhor Deus, nenhuma criança ou qualquer pessoa, Senhor Deus, que esteja debaixo da Tua vontade, da Tua misericórdia, Senhor Deus. Que possamos descansar e confiar em Ti, Senhor Deus, sabendo que o Senhor tem o melhor e deseja o melhor para cada uma de nós. Que possamos, Senhor Deus, compreender, aprender, ó Pai, as lições tão valiosas que o Senhor Deus tem para nos ensinar, que a cada dificuldade nós possamos estar mais fortes e mais chegados, mais próximos a Ti, Senhor Deus. Que os nossos filhos, que a nossa geração, ó Pai, veja, Senhor Deus, agir nas nossas vidas, ó Pai, que através de nós, os nossos filhos, Senhor Deus, também sigam os Teus caminhos, Senhor Deus, e trilhem, ó Pai, caminhos de fé, caminhos de amor na Tua presença, Senhor Deus. É o meu desejo neste dia, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, né? Que o Senhor Deus nos abençoe, nos dê um dia de muita paz, né? De muita sabedoria, né? Que nós, enquanto mulheres, principalmente, né? Possamos discernir o bem do mal dentro dos nossos lares, das nossas casas. Amém? Gratidão, beijo no coração, Deus abençoe.